Bem, gente, vamos lá. O que é que a gente tem hoje, ó? São 3/9/2024. Eu tava olhando aqui um cenário da seguinte forma. O que é que acontece? A gente teria que marcar os order blocks da seção de Nova York. Então aqui a gente tem um totalmente nítido, uma zona de liquidez bem nessa região, onde a gente tem aqui a região de liquidez, onde o preço poderia manipular e voltar a cair. Feito isso, eu teria que avaliar a estrutura. A avaliação de estrutura pode ser dada a partir desse rompimento de Boyce aqui, ó, que foi o que ele tinha feito. Então, eu teria o meu range de atuação dentro dessa região aqui, ó, que fica totalmente nítido. Então, eu vou traçar daqui até essa região, certo? E aí, como o preço tinha vindo até aqui e começou a subir, eu teria basicamente isso aqui. Então, eu coloquei a zona de liquidez na seção de Londres aqui, mas tudo isso aqui, ó, seria liquidez. Então aqui a gente também teria liquidez, certo? E o único ponto nítido para a gente comprar antes do preço ter vindo buscar aqui na seção de Londres, antes foi essa seção de Nova York aqui. Então essa que seria a principal, foi o que eu considerei. E aí acabei considerando a liquidez na zona extrema aqui da seção de Londres do dia anterior. E aí o preço ele se movimentou aqui, chegou nessa região, eu acreditei muito que ele iria buscar lá em cima, não foi, começou a cair. Então basicamente hoje o dia já se foi e a partir de amanhã a gente não tem mais essa região porque o tempo já anulou o range de atuação. E aí o que é que acontece? Isso no euro-dólar. Quando a gente vai para o GBP, no GBP a gente tem a seguinte situação. Bem, primeiro que eu tinha que marcar os order blocks da seção de Nova York. Então eu tinha esse primeiro aqui, que pelo tempo ele ainda estaria válido até hoje. E eu tinha esse outro carinha aqui também, que ele também estaria válido. Por mais que ele teve essa micro-região, o que acontece? A gente também tem que dentro dessa região aqui, ó, seria uma seção válida da seção de Nova York. Então a gente também teria essa marcação. Então, para não ter uma única marcação aqui dessa forma, eu preferi estar utilizando essa grande aqui. Então a gente teria basicamente essa visão, teria esse rompimento de região para validar essas zonas aí em cima. A gente teria esse range aqui de atuação dessa região até essa região aqui, certo? O problema seria região de liquidez, e aí eu teria que considerar alguma liquidez. Por exemplo, aqui a gente teria essa liquidez de preço. Só que o interessante era ter uma captura de liquidez mais profunda do que somente uma seção. Mas não deu outro, o preço capturou a seção de Londres, na seção de Nova York e arregaçou lá para baixo. A gente buscava que ele viesse aqui, ó. A minha visão era basicamente essa, que ele viesse capturar essa liquidez, a gente pegasse nessa região com um stopzinho acima e uma região de alvo lá embaixo. Então eu teria basicamente isso aqui, ó. Essa região, esse risco aqui, certo? Para pegar isso aqui. Então daria ali os seus 5R, mais ou menos, na zona e estaria viável essa entrada. Só que acontece que o preço não buscou a região, acabou que a gente não teve operação. Essa aqui também seria mais uma visão de entrada que seria muito vantajosa. E aqui em cima a gente também teria essa outra entrada que seria muito vantajosa. Ambas elas seriam um risco-retorno acima dos 5, como a gente já busca mesmo. E um fator risco-retorno bem agradável, inclusive. Essa aqui, por exemplo, pagaria 9 vezes o risco-retorno. Só que o preço não buscou, foi mais um dia de ociosidade, sentado na frente do gráfico, esperando ele fazer as movimentações e não aconteceram. Então é isso, estudo de mercado dia 3/9/2024.